Diga isso: eu serei motivo de alegria para o coração de Deus. Amém? Que bênção poder retornar aqui, ver essas portas abertas, você dando continuidade, colocando seu dom, seu talento, se disponibilizando para cumprir o propósito. Graças a Deus pelo pastor Isaías, Ana Fábia, toda a equipe ministerial que Deus tem levantado e colocado essa chama no coração de se manter animados à frente, desse povo para o cumprimento do propósito. É muito bom uma igreja com as portas abertas, seja da nossa denominação ou de outra denominação. A gente não está competindo não, amém? Aonde quer que tenha um filho de Deus, é nosso irmão, e o propósito de Deus está se cumprindo, a evangelização de pessoas. Mas Deus nos liga a um lugar, A ordem é mais ou menos assim: Deus levanta uma pessoa e dá a ela uma visão, e une outras pessoas àquela visão para o desenvolvimento. Deus levantou o pastor Bundy Jen com esta visão que o Ministério Verbo da Vida carrega, levar a palavra da fé e o amor. Inicialmente eles vieram com a missão para o Brasil, fizeram isso muito bem. Hoje todos os estados brasileiros e boa parte das cidades tem uma igreja, uma escola Verbo da Vida. Somos mais de 520 igrejas. Outras nações também já estão sendo alcançadas, porque antes da morte do pastor Bundy, o Senhor falou com ele: o Verbo da Vida vai para todas as nações. Eu pastoreei a igreja sede, por aproximadamente 21 anos, e enquanto pastoreava, estando na frente da igreja, você vai lidando com a responsabilidade de conduzir o povo. E na época, a gente identificou um problema com respeito à visão de missões, ou sobre as missões, ou a missão da igreja. A gente passava para a igreja o departamento de missões, Isso foi deixando a igreja acomodada, vendo missões como um departamento. Então nós estamos aqui, tem um departamento de trânsito. Por que você não está lá? Digo: porque eu não sou do departamento. Amém? A gente tem um departamento infantil. Por que você não está lá? Eu não sou do departamento. Quando se via missões como um departamento, as pessoas que não faziam parte do departamento achavam que não tinha nada a ver com missões. Então a gente entendeu que precisava mudar o nome de departamento para secretaria, para que a igreja entendesse que não é a responsabilidade de um grupo da igreja, mas sim de toda a igreja. Você está comigo? E eu vou te dizer, irmãos, esse é um dos assuntos da igreja que alguns membros, se soubessem, não vinham, porque eles pensam assim: não tem nada a ver comigo. E hoje eu estou aqui no papel de teu irmão mais velho, para te ajudar. Já viu aquele irmão, aquele filho de uma família, que ele decide sair da escola e não querer estudar mais? E a mãe chama um dos filhos, talvez o mais velho, e diga: converse com seu irmão, porque ele quer desistir da escola. E aquele mais velho vem trazer diante dele, conselhos, instruções, da responsabilidade que ele precisa ter com a vida dele. Eu estou aqui nesse papel de irmão mais velho para dizer: você não vai desistir da escola, amém? Você não vai desistir do propósito, você não vai ficar fora, você não vai andar na periferia da vontade de Deus. Deus tem um desígnio, Deus tem um propósito, é lá onde você vai ter plena realização. Só pode ter um que tem interesse de ver você fora da vontade de Deus, é o diabo.
me veio a vontade de contar uma história que se torna uma parábola para a gente hoje à noite. Pense comigo e mergulhe comigo na história para você desenvolver o sentimento. Imagine um empresário que decide colocar todos os seus recursos num projeto. Eu lembrei de um projeto que, até onde eu entendo, a sua origem aqui, a Paraíba, que é o algodão colorido. Quem já viu algodão colorido? É uma forma, né, estudar ou desenvolver esse produto. Vamos supor que o produto desse empresário seja o algodão colorido. E ele fez esse investimento com uma intenção, que o mundo todo pudesse ser alcançado, né? Ter conhecimento desse produto e poder desfrutar dele. Então ele elaborou o projeto, fez todo o investimento e chamou pessoas para colocar em prática esse projeto. Qual é o projeto? Diga: levar o produto para todo o mundo. Aí você faz parte dessa convocação, você é convocado, você recebe um salário e o seu objetivo é fazer parte desta visão. Qual é a visão? Diga: levar o algodão para todo o mundo. Então, nesse processo tem aqueles que plantam e colhem, tem aqueles que trabalham no processamento. Você está comigo? Tem os que transportam e tem aqueles que representam o produto, porque ele não é conhecido, ele precisa de representantes para apresentar, para falar. Mas a cadeia de produção se faz necessário. Alguém que planta, outros que colhem, outros que processam, outros que enviam e outros que representam. Porque essa empresa receberam o investimento de uma vida para esse objetivo, alcançar o mundo, alcançar as nações. Agora imagine eu, como funcionário dessa empresa, que fui contratado com esse objetivo, levar esse algodão para todo o mundo. Aí eu penso assim: não precisa disso não, só em Campina Grande mesmo está bom. Eu te digo, eu estou sendo justo com aquele que está me pagando o salário, porque aquele que me contratou, ele tem um objetivo, ele investiu muito para ver esse objetivo sendo alcançado. Eu tive a sorte e o privilégio de ser inserido nisso e ter um resultado, né? Ser participante dos lucros, tendo o meu salário. Não é justo eu chegar com uma disposição diferente. Se o objetivo da empresa é ir para todo o mundo, eu estou trabalhando na contramão, dizendo: só em Campina Grande mesmo está bom. Eu mereço ser demitido, não mereço? Mereço, porque não é justo eu chegar de fora em algo que houve um investimento tão alto e eu chego de forma egoísta, só pensando no meu conforto, independente daquilo que está na ideia original. Vamos trazer isso agora para o Evangelho. Deus amou ao mundo, não foi Campina Grande, não foi a Paraíba. O alvo de Deus é o mundo. O alvo de Deus é todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Esse é o alvo de Deus. Ele investiu nisso a própria vida. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito. E a gente conhece, Jesus veio e foi obediente até a morte de cruz. Ele deu a vida, ele não deu só o suor. Para esse objetivo de alcançar todo o mundo. Aí eu e você tem o privilégio de ser alcançado por Deus, ser trazido e inserido
nesse projeto, nessa ideia, nesse propósito. Qual é o propósito original? Diga: o mundo. Jesus morreu pelo mundo inteiro. O alvo de Deus é toda criatura, em todos os lugares. Fui alcançado, inserido nesse objetivo, mas eu gosto do produto da salvação, que é paz, alegria, segurança, cura, prosperidade. É tão bom que eu quero viver muito. Você está comigo? Evangelho é uma bênção. Evangelho me faz bem. Evangelho abençoa a minha família, abençoa a minha casa. Eu quero desfrutar disso. Você está comigo? Ah, mas eu não quero pagar o preço não. Estando na minha igrejinha está bom demais. Né? Estando na minha igrejinha está bom demais. Eu pergunto, para Deus, só estar na igrejinha está bom demais? Não, porque o projeto daquele que deu a própria vida é o mundo inteiro. E eu e você está na vantagem de ter sido inserido nisso. Não é Deus que está tendo vantagem com a nossa vida não, gente. Eu sei que Ele tem, porque Ele é um pai, Ele ama. Ele quer ver aquele filho pródigo voltando mesmo todo sujo e todo quebrado. O galardão dele é a satisfação do amor. Aquele filho não vem voltando para recompensar o pai. Ele vem voltando e o pai diz: eu estou com tanta alegria que eu vou dar mais para você. Esse é o amor de Deus, esse é o amor do pai. Quem está tendo vantagem com a nossa vida não é Deus não, é você e eu que tem vantagem com essa aproximação de Deus. Mas tem pessoas que estão pensando errado. Eles pensam que vir para a igreja estão fazendo um favor a Deus. Tem pessoas que pensam que desempenhar o seu ministério estão fazendo um favor a Deus. Eu quero te dizer, irmãos, quem está sendo favorecido é a gente, pelas oportunidades que Deus tem estendido. Por que estou falando isso? Porque corremos um grande risco. Essa demissão, que talvez você não entenda, tem muita gente que tem se privado da graça de Deus, por estar fora do propósito, por estar vivendo um propósito paralelo ao de Deus. Ele está no Evangelho, mas ele não se identifica com o propósito. Muitas vezes estamos no Evangelho para ser um consumidor. A gente está no Evangelho para se sentir bem. A gente está no Evangelho para ser abençoado. Isso é resultado, mas não é o objetivo. O objetivo do Evangelho é se juntar a essa companhia, que tem um alvo, que tem um objetivo. Jesus veio em resposta ao amor do Pai e deu a própria vida. Fez discípulos, levantou pessoas e nos fez participante dessa grande oportunidade e deixou a missão com a gente. O que você recebeu de graça, dê de graça. Tem muita gente no reino de Deus, nasceram de novo, receberam a vida de Deus, mas não está no propósito. Eles estão errados. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: não seja insensato, procure entender qual é a vontade do Senhor. Estou aqui para te ajudar. Ser crente para Deus não é só encontrar um lugar para a gente frequentar e querer ser abençoado. Ser crente idôneo, maduro, é você entender o propósito para o qual Deus nos chamou. Fica comigo, a Bíblia diz que Ele concedeu dons, tendo em vista aperfeiçoar os santos, até que todos, olha, não fica ninguém de fora, até que todos, envolve você, até que todos cheguem aonde?
a maturidade, a vida adulta, a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito. Com que objetivo? Desempenhar o nosso serviço, desempenhar a nossa responsabilidade. Olha o que Jesus disse certa vez. Está escrito em João capítulo 15, Evangelho, versículo 16. Jesus disse assim: não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi e vos designei. Há um desígnio. Você está comigo? Há um desígnio. Eu sou do interior, fui criado na vida de fazenda. A forma lá de vida, né, isso há 35 anos atrás, era meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Éramos os responsáveis, né, pela a visão da família, o alvo da família. A gente criava animais e tinha uma pequena agricultura, apenas para a subsistência mesmo. E meu pai dava desígnio. Eu tinha minha tarefa. Eu me acordava às 5 horas da manhã. Minha tarefa era buscar os animais para trazer para o curral para tirar o leite. Tinha um desígnio. Quantos dias eu acordava e queria ficar dormindo, porque independente de estar chovendo ou não, tem um orvalho de madrugada que tem gente aqui que conhece, né? As plantas ficam todas molhadinhas e quando você passa, você volta todo molhado. Alguém pergunta: choveu? Choveu nada, mas tinha água lá e molhou tudo no frio, mas tinha um desígnio. Se aquelas vacas não chegassem no curral, não tinha leite. Se não tinha leite, não tinha renda. Se não tivesse renda, não tinha comida. Então cada um tinha um desígnio. Tinha outro que já se antecipava para tirar a comida dos animais. Ninguém podia falhar. Cada um tinha a sua tarefa. E no final do dia fechávamos a missão e a família estava preservada porque cada um desempenhou o seu papel. Agora imagine um nessa cadeia de produção dizendo: eu não vou participar não. Dava certo? Não. Ia atrapalhar o processo, ia prejudicar o objetivo. O que acontece, gente, quando no corpo de Cristo a gente não entende essa ideia de ser igreja, e a gente pensa que ser igreja é apenas a oportunidade de ser abençoado? Ser igreja é dividir com Deus essa missão. E qual é a missão? Alcançar o mundo. Alcançar o mundo. Eu tenho versículos aqui, eu vou citar para você, para a gente ganhar tempo. Nós temos, por exemplo, palavras de Jesus. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Qual é o campo de atuação? Todas as nações. Esse é o ide, para todo aquele que se converte, todo aquele que nasce de novo. Todo mundo vai, pastor? Vai. Se não vai presencialmente, mas vai na sua participação. Lembra do algodão? Um planta, outro processa, outro envia, outros representam. Eu já trabalhei na indústria, trabalhei muito tempo na indústria, aqui em Campina Grande. E a gente produzia peças e máquinas. A gente fazia parte, né, dos lucros daquela empresa. Então a gente queria que aquele produto saísse. Era ruim quando a gente chegava e estava todo mundo sem muito ânimo porque não tinha pedidos.
e a gente ficava torcendo pelos representantes que estavam apresentando o produto em diversas regiões do país. Essa empresa vendeu até para outro país. E eu lembro quando o proprietário chegou dizendo: fizemos uma venda para outro país, a gente tem trabalho aí para 6 meses. Que alegria! Você está comigo? Graças aos representantes que romperam barreiras e puderam apresentar o produto. Eu te pergunto, por que a gente tem tristeza dos missionários, quando eles são os nossos representantes, que estão despontando em lugares aonde Jesus não é conhecido, para apresentar? São nossos heróis, são motivos da nossa celebração. Graças a Deus que alguém tem a coragem de ir. Eu vou te ajudar com algumas informações. Talvez você pense assim: pense num chamado bom, é ser missionário, só viajando. Eu vou te dizer, gente, talvez alguns aqui já tiveram a experiência, até de férias, se for muito longa, você não vê a hora de voltar para casa, porque lugar bom mesmo é a sua casa. Você está comigo? Eu já fui em muitos lugares bonitos. Eu lembro agora, esse ano, eu fui ensinar nos Estados Unidos. Tinha neve lá. Eu lembro que eu saía do quarto, aquecido, abria a cortina, caindo neve lá. Podia ser um lugar maravilhoso, mas não foi Jane nem os meninos. Eu não vi a hora de voltar para casa. Foram 15 dias cansativos. Então lugares não preenchem, não. Você está comigo? Eu tenho muita misericórdia dos missionários, de ter que aceitar essa missão, de sair da sua cultura, do seu convívio, e despontar em lugares aonde não é tão confortável, para cumprir essa missão, de apresentar, de ser esse representante desse motivo, dessa verdade, dessa bênção que é o Evangelho. Então, em vez de você ter um olhar para o dia de missões dizendo: meu Deus, lá vem esse assunto de novo, eu queria que você entendesse que faz parte do propósito do coração de Deus. Deus tem o objetivo de alcançar cada pessoa. Nós já estamos alcançados. Nós fazemos parte daquela linha de produção, plantando, colhendo, processando, enviando. E tem os nossos missionários, que são os nossos representantes. Assim como os missionários não podem desprezar quem está plantando, a gente não pode desprezar quem está representando lá na ponta. Entendendo o propósito, gente, a nossa vida vai ganhar sentido. Nesse texto do Evangelho de João, eu até te aconselharia a ir lá. João capítulo 15, versículo 16. Você está comigo? Aleluia. João capítulo 15, versículo 16. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Tem um designo para a sua vida. Ei, você tem uma parte que compete a você. Você é o que planta, você é o que processa, você é o que envia, ou você é o que vai? A gente precisa entender, porque é um designo. E qual é o cuidado? Que como irmão mais velho eu venho aqui para chamar a tua atenção. Sair da escola vai te trazer muitos danos. Vai gerar muitas limitações e privações. Continue estudando. É assim que o irmão mais velho aconselha. Não cumprir o propósito vai te trazer muitos danos. Tem muita gente que
celebra apenas estar vivo. O ser humano foi levado para uma consciência tão baixa que estar vivo hoje é tudo. A gente termina o dia e a nossa oração é: Pai, obrigado porque escapei. Eu te pergunto, esse é o sentido de viver, só escapar? Não, a gente foi designado. A gente tem dons, a gente tem vocação, a gente tem um chamado, a gente é um representante de Deus. Tem algo a ser executado. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos. Talvez você diga, mas isso foi Jesus. Pedro se levantou para o convite que Jesus fez: venha e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pedro respondeu, quando ele ia passando nas ruas, a sua sombra ia curando pessoas, fazendo o bem. Quando a gente responde para cumprir o desígnio, a nossa vida passa a abençoar pessoas. Eu tenho uma mensagem, eu estou deixando Deus deixar ela intensa, mas já falo ela, da necessidade da gente sair desse cativeiro. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem um cativeiro limitando a humanidade de ser útil. A Bíblia diz que a gente deve ser útil ao nosso possuidor. Tem um complexo de inferioridade demoníaco, oprimindo essa geração, que muitas vezes, mesmo na igreja, eu e você é vítima desse complexo, que faz com que a gente não se sinta capaz. Eu não presto, eu não sou para nada, já é vantagem estar vivo. Não. Eu carrego uma fala que é assim: você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que outra pessoa, para te substituir, ela teria muito trabalho naquilo que você só precisa ser naturalmente. Mas o diabo tem tirado você da pista, tem tirado você com essas ideias, esse pensamento. Eu ouvi uma pesquisa, eu tenho repetido ela incansavelmente. Se você já ouviu, vá ouvir de novo. Uma universidade, acredito que americana, fez esse estudo. E o estudo era mais ou menos assim: um grupo de crianças dessa faixa etária de 4 a 5 anos, e o experimento era para identificar o grau de inteligência, o QI, o coeficiente de inteligência que aquelas crianças possuíam. E chegaram a um resultado extraordinário. 80% daquele grupo de criança demonstrava uma grande capacidade intelectual. 80%. Fica comigo. Isso é um estudo, né? Uma leitura da sociedade. Esse estudo foi repetido quando aquelas crianças tinham 10 anos. O mesmo grupo. As mesmas crianças, agora com 10 anos, 5 anos depois. 5 anos depois, já encontraram um percentual só de 40% daquelas crianças continuavam evidenciando um alto índice de capacidade intelectual. Então 40% daquele grupo inicial já tinha se perdido. Fica comigo. 5 anos depois, quando aquele grupo tinha 15 anos de idade, aquele estudo foi repetido. E agora, para surpresa, só 10 a 12% daquele grupo ainda persistia
de apresentar um alto índice de capacidade intelectual, de inteligência. Começamos com 80%, agora 10%. 70% se perdeu no caminho. Sabe o que aquele grupo de doutores concluíram com essa pesquisa? Olha a gravidade. Ser incapaz é uma coisa que se aprende. Ser incapaz é uma coisa que se aprende. Nascemos com um propósito de ser grande, de fazer coisas grandes. Você está comigo? De ser útil, de ser bom no que faz. Deus não colocou ninguém na terra para ser capacho ou fracasso. Da origem do coração de Deus é para a gente ser pleno, ser medida cheia naquilo para o qual Deus nos chamou. Nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas, mas naquilo para o qual Deus te chamou, você é bom demais. Você é bom demais. Só tem um que tem medo que você seja você mesmo, o diabo. Porque se você for quem Deus lhe chamou para ser, eu te digo, você vai ser uma grande bênção para o propósito e você vai ser grandemente abençoado. Você é bom demais naquilo para o qual Deus te chamou. Agora, como aconteceu isso? Dessas crianças que tinham 5 anos e quando chegaram à adolescência com 15, já estavam cheios de marcas. De onde vêm essas marcas? Das falas que Satanás, de forma organizada, fez chegar até a gente. Estigma. Ah, menino feio. Ah, eu sou feio? Vê a criança de 5 anos brincando para ver se elas têm diferença. Pode ser rico e pobre, é tudo junto. Isso tudo só pensa grande. Vê se eles querem ser coisa pequena. Só quer ser super-herói, só profissão boa. Por quê? Ainda estão limpos. Satanás ainda não conseguiu a atenção deles. Mas ao ponto que vai crescendo, a voz desse menino é feia demais. Eu gosto de dizer, eu tinha um apelido quando era adolescente, que até hoje eu me arrepio quando eu... Ô apelido desgraçado! Me marcou com um estigma. Graças a Deus pelo Evangelho. Eu fui colocado tão retraído. Deus me encontrou num charco horrível de lodo. Eu brinco dizendo, quando eu cheguei a 0, eu fiz uma festa. Porque eu estava tão baixo que ser 0 já era alguma coisa. Retraído, complexado. E quando eu me converti na primeira semana, olha como Deus é estratégico. Na primeira semana de convertido, o Senhor falou comigo e Ele disse assim, nunca diga não a uma oportunidade. Ei, se Deus não tivesse me alcançado com essa palavra, eu tinha me perdido nesse estigma que Satanás me marcou na infância e na adolescência. Que eu era incapaz, era feio, minha voz não era boa, eu sou do sítio. Aqui nos anos 80, quando eu cheguei e fui pleitear, né, a escola, estudei lá no estadual de Bodocongó, ele tinha as categorias do sítio e da cidade. Eu era do sítio. Amém? Eu era do sítio. Estigma de Satanás para tirar você, para convencer você, você não presta para nada, só estar vivo já é vantagem. Ei, eu estou com vontade de dar um grito aqui. Ei! O propósito de Deus não é só você estar vivo, tem um desígnio, tem algo que você foi chamado para fazer, e você pode fazer bem demais. Ainda dá tempo, gente. Evangelho é poder de Deus, opera salvação. Você está comigo?
Então há um desígnio, e eu te exorto como teu irmão mais velho, por amor de Deus, não fique fora, mas entenda o que é ser igreja. Deus amou ao mundo, Ele não amou Campina Grande, Ele não amou a Paraíba isolado, ou o Brasil isolado. O alvo de Deus é o mundo. Eu fui inserido nesse projeto, então eu não posso ter uma visão resistente. Quando eu estava pastoreando a igreja sede no início, na minha inocência como ministro, eu pensava assim: nós vamos alcançar Campina Grande, vamos concentrar todos os nossos esforços em Campina Grande, e nós vamos alcançar Campina Grande. Quando a gente alcançar Campina Grande, aí a gente vai se voltar para a Paraíba, e vamos ter a Paraíba como nosso alvo. A gente vai também alcançar a Paraíba. Aí sim, depois da Paraíba, a gente pensa no Brasil. E quando a gente tiver alcançado o Brasil, a gente está liberado para ir para as nações. Esse era o meu pensamento, talvez digno de elogios. Que visão ousada, né? Aí vem Simon Potter. Quem lembra de Simon Potter? Simon Potter veio, nós não conhecíamos, ele ministrou em uma das nossas conferências. Eu fiquei impactado com a forma que Deus usou Simon para nos encontrar em algumas áreas que a gente precisava de ajustes. Ele foi o nosso irmão mais velho. E Simon chegou com esse texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Parece a mesma coisa, mas ele consertou o entendimento. Ele diz: não é uma coisa depois da outra, não. Não é Campina Grande, depois a Paraíba, depois o Nordeste. Ele disse: é tudo ao mesmo tempo. Esse é o alcance: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tudo ao mesmo tempo. Porque tem o grupo local, que vai ser aquele que planta. Você está comigo? Tem o grupo que Deus levantou com uma percepção. Cuidado, quando você vê alguém com uma percepção, não seja crítico, porque ele tem uma forma diferente de ver as coisas. Você sabe que os olhos são úteis demais, mas os olhos, a visão, não pode detectar calor. Pelos olhos você se queima. Você está comigo? Porque os olhos podem olhar uma superfície. Eu sou profissional de me queimar em panela quente. Porque os olhos veem uma panela quente, ela é igual a qualquer outra panela, ela só está quente. Você está comigo? Então a visão não serve para me ajudar nesse momento. O que serve para me ajudar? O tato. O tato tem uma forma de ler as coisas diferente, mas é útil demais. Os olhos podem ignorar a forma do tato ter uma percepção das coisas, mas é a forma dele, é as ferramentas que ele tem. Você está comigo? É por isso que a Bíblia traz essa instrução. Os membros do corpo não podem dizer, o pé não pode dizer às mãos: eu não tenho necessidade de ti. Não, porque é um conjunto, cada um tem sua finalidade. Eu já vi pessoas serem críticas, aqueles irmãos que chegam e dizem assim:
Deus colocou no meu coração um chamado. Eu tenho a África no meu coração. Aí pessoas dizem, a gente tem o sertão aqui, meu irmão, para ganhar. E a gente se torna um crítico daquela sensibilidade, daquela percepção e de um chamado. Aquela pessoa recebeu da parte de Deus uma sensibilidade para essa necessidade, porque os confins da terra precisam serem alcançados. Então a gente fica como um grupo de criança brincando quem sabe mais, quando a gente deve celebrar as diferenças. Quando alguém chega para mim e diz que tem um chamado missionário, eu digo, meu irmão, eu oro por vocês, torço por você, celebro por você, porque eu mesmo não tenho não. Eu passei 15 dias na Bolívia, meu irmão, eu cheguei com tantas saudade das comidas daqui. Eu sobrevivi lá de banana e azeitona, porque era as comidas que tinham o mesmo sabor daqui. O sabor lá, os temperos lá, muito diferente. Eu sofri na área de alimentação. Aí uma pessoa chega para mim e diz, eu tenho um chamado para a Bolívia. Eu digo, meu irmão, vá lá, eu vou interceder por você, vá lá, seja abençoado. Isso é um herói. Você está comigo? Isso é um herói. Isso não merece crítica, não. O sertão aqui está se perdendo. Tem outras pessoas para o sertão, como tem outras pessoas para Campina Grande, outros para o Nordeste, outras para o Brasil, mas tem outras que foram chamadas de propósito para outras nações. E é tudo ao mesmo tempo, não é um depois do outro. Olha para seu irmão que está do seu lado e diz, segue o teu chamado. Eu não vou te criticar mais não, diga. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga comigo para mim ter certeza que você entendeu. Diga, eu sou tão bom. Diga sem medo, você não está sendo orgulhoso não. Eu sou tão bom naquilo para o qual Deus me chamou, que outra pessoa, para me substituir, vai ter muito trabalho. Agora diga, eu não vou negligenciar isso. Quero orar por você, levanta sua mão. Pai, no nome de Jesus, eu preguei a tua palavra, Pai. O propósito aqui é a gente entender o propósito e não ser insensato. Não vivemos para nós mesmos. Estar na igreja é uma oportunidade, não só para fins egoístas, prosperidade, cura, família abençoada, mas para corresponder com aquilo que está no teu coração, Pai. Dá de graça o que de graça recebeu. Ser um instrumento de Deus para alcançar nas áreas nas quais o Senhor nos capacitou. Eu abençoo os meus irmãos e eu declaro paz, e que esse dia traga mesmo essa oportunidade de despertar para responder o que está no teu coração. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, que seja semelhante à nossa fala. Eu amo ao mundo de tal maneira que eu dou do meu tempo, dou do meu dinheiro, dou dos meus dons, dou da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém.